E a Ferbasa divulgou os seus resultados do terceiro trimestre de 2024 no dia de ontem, 11 de novembro de 2024. Para quem não conhece, ela é a principal fornecedora de ferroligas do Brasil e a única produtora integrada de ferro-cromo das Américas. Ou seja, é uma grande metalúrgica do nosso país. E vindo aqui para os destaques consolidados, o dólar médio praticado pela empresa aumentou, foi para R$ 5,50, vindo de R$ 5,14, uma alta de 7%, tri a tri, comparando aqui o terceiro trimestre com o segundo tri de 2024. Para quem não sabe, a Ferbasa é uma grande exportadora, então o preço do dólar praticado influencia bastante. A receita líquida aumentou aqui, pessoal, 14,5%, comparando com o trimestre passado. O custo de produtos vendidos também aumentou 23%. Essa aqui não foi uma boa notícia. O EBITDA também aumentou 27% e o lucro líquido aumentou 82%. A margem de lucro foi para 17%, vindo de quase 11%. E eles explicam aqui por que a receita líquida aumentou nesse terceiro tri, um crescimento de 14,5% em comparação com o segundo trimestre, foi motivado por fatores de incremento de 7,7% no volume de vendas, então teve mais vendas, e 7,2% no dólar médio praticado. Então eles conseguiram pegar um dólar mais alto ali, isso deve ter influenciado bastante. Além da manutenção de menos 0,8% no preço médio das ferroligas em dólar. Então o preço, o principal produto deles, né, que são as ferroligas, não mudou muito, variou um pouquinho para baixo, mas essa alta nas vendas e no dólar compensou essa pequena variação negativa no preço das ferroligas. Se a gente for analisar aqui a receita líquida por produto e mercado, observe que 93% vem das ferroligas, 4% de energia eólica e demais produtos é apenas 2,6%. E além desse lucro de mais de 100 milhões de reais no trimestre, uma coisa que eu gosto bastante de dar uma olhada aqui é nesse caixa líquido da Ferbasa, que para quem não sabe, ela é uma empresa que tem muito dinheiro na sua reserva. O total da reserva financeira é de mais de 1 bilhão de reais. Aí tem que descontar os empréstimos e financiamento, 300 milhões, dá um caixa líquido de 758 milhões de reais, que fica ali rendendo a essa taxa Selic que está aumentando novamente. E é o que eu gosto de observar é o seguinte, esse caixa líquido aumentou em comparação com o segundo tri do ano passado. No dia 30 de junho de 2024, olha o caixa líquido, estava na faixa de 738 milhões e agora aumentou para 758 milhões, 20 milhões a mais aí, você pode pensar que é pouca coisa, mas recentemente eu estava vendo o caixa da Ferbasa só diminuindo e nesse tri eles conseguiram aumentar aí o seu caixa líquido. Observe que diferente de muitas empresas, o resultado financeiro da Ferbasa é sempre positivo, nesse trimestre foi na faixa dos 25 milhões. Esse quadro aqui também é muito interessante da gente observar, EBITDA, lucro líquido e margem EBITDA. Observe que no primeiro tri de 24 a empresa fez um fundo aqui no seu lucro, né? 41 milhões. Se você olhar para trás e para frente, não teve um lucro tão fraco como esse aqui. No quarto trimestre teve um fundo no EBITDA de 47 milhões. Ao lucro ele foi um pouquinho maior. Aí você pode perguntar, pô, como é que o lucro pode ser maior do que o EBITDA? Por conta dos pagamentos de JCP que a Ferbasa faz no final do ano. É isso mesmo. Agora em novembro deve ter um anúncio, em dezembro deve ter outro. São dois anúncios aí de final do ano e ela paga ainda neste ano de 2024 os dois proventos. A gente já vai mostrar isso para vocês. Mas o que acontece? Quando a empresa paga um JCP, ela tem ali, principalmente JCP forte, ela vai ter um benefício fiscal e consegue alavancar os seus lucros, muitas vezes ficando acima do EBITDA. Mas é o que eu tô achando interessante, essa alta da margem EBITDA e todos os indicadores aumentando junto. O EBITDA saindo de 78 para 100 para 127 e o lucro de 41 milhões para 57 e agora 104 milhões de reais. Agora, finalmente falando sobre dividendos, pagadora regular de proventos, a Ferbasa retrata no gráfico abaixo uma série histórica de sua distribuição de lucros até o final do terceiro trimestre de 2024. Então a própria empresa ela se coloca como uma pagadora regular de proventos. No entanto, até o momento neste ano foram apenas 35,5 milhões que a empresa distribuiu na forma de proventos, alcançando um payout de apenas 21% em relação ao lucro líquido ajustado nos 9 primeiros meses de 24. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó, em cinza está o lucro líquido.
mas nessa cor marrom está o lucro ajustado base para a distribuição de proventos. Então a gente tem que ficar de olho nesses 164 milhões que a empresa lucrou até o momento, que vai ser a base para a distribuição, para a aplicação do payout e para a distribuição do provento. Se a gente olhar aqui para o passado recente, no primeiro semestre a empresa tinha lucrado apenas 75 milhões de reais. E agora esse número pulou para 164 milhões, o que dá ali uma diferença de 89 milhões, que foi o lucro líquido ajustado base para a distribuição de proventos nesse terceiro trimestre de 2024. Então, apesar da empresa ter lucrado mais de 100 milhões nesse trimestre, o que nos interessa é esse lucro ajustado que vai servir de base para a distribuição de proventos, que foi nessa faixa de 89 milhões. Se a gente vier aqui no nosso estudo e adicionar aí 75 milhões 89, olha só o que acontece. Foi para 164 milhões o lucro dos 9 primeiros meses, e a gente está estimando que ela vai atingir 204 milhões, então faltaria apenas, entre aspas, a empresa lucrar 40 milhões nesse quarto trimestre de 2024. Aí nesse ponto eu quero destacar duas coisas. 40 milhões de reais foi o fundo que a empresa teve aqui nos seus lucros no primeiro trimestre desse ano. De lá para cá, os lucros só foi aumentando, as vendas parece que estão melhorando, o preço das ferroligas parece que está estável e o preço do dólar está nas alturas. E devemos acrescentar também a questão dos 2 JCP que a empresa tem costume de divulgar no final do ano, que dá aquele benefício fiscal para a empresa, que ela paga menos imposto e aí faz com que os lucros fiquem um pouco melhores. Então eu acho que no mínimo a Ferbasa iguala nesse quarto trimestre esse lucro base para a distribuição de 89 milhões que ela teve nesse terceiro trimestre. Então, alterando esse lucro estimado para todo o ano aqui, colocando na faixa de 250 milhões de reais, o lucro restante pula para 86 milhões. E vindo aqui para a nossa planilha de preço-teto projetivo 2024, que é gratuita e está na descrição desse vídeo, o lucro projetado ainda está na faixa aqui do 204 milhões. E olha só para o dividendo por ação, de 34 centavos. Até o momento a Ferbasa só pagou 9 centavinhos, então faltaria ali distribuir uns 25 centavos, o que seria um yield até interessante para esse final de ano. Mas o todo, né, e o que esperar de 2025 a gente não sabe. O dividend yield projetado para o ano ficaria na faixa de 4,37%, exigindo 5%, o preço-teto seria de R$ 6,84, mais segurança negativa por quase 13%. Agora, se a gente atualizar esse lucro líquido para a faixa de 250 milhões, como a gente fez ali em nosso estudo, observe que o dividendo por ação já pula para 42 centavos. O dividend yield estimado ficaria acima dos 5%, o que daria margem de segurança de 7% para a gente comprar, porque está exigindo apenas 5%. E o preço teto, R$ 8,38. Sinceramente, eu não colocaria esse preço teto tão alto assim, até porque a gente não sabe o que vai ser da Ferbasa para 2025, se vai continuar nessa toada de aumento dos lucros. O preço das ferroligas influencia bastante e se ele não andar, é difícil que o lucro da empresa consiga se alavancar bastante. Voltando aqui para o nosso estudo e colocando 42 centavos ao invés desses 32, observe que o dividend yield estimado já deu um pulo aqui e o dividend yield restante, e o dividendo restante, na verdade, fica de 33 centavos, o que daria um yield restante estimado de mais de 4%. Agora o seguinte, pessoal, a empresa teria que pagar esse 65% de payout que a gente está considerando. No ano passado ela pagou 68%, então é possível que ela pague esse payout mais alto, mas até o momento o payout está apenas em 21%. Claro que vai aumentar, porque vai ter esse JCP muito provavelmente aí no final do ano, mas a gente não sabe se o payout vai chegar nessa faixa dos 60%. De qualquer forma, estou achando que vem um dividendo muito interessante para esse final de ano, nessa faixa dos 4%. E só para lembrar o histórico do ano passado, 30/11 foi a data de anúncio, isso aqui não é a data com, e a data de pagamento foi no dia 22 de dezembro. O outro JCP teve anúncio no começo de dezembro, no dia 11 de dezembro, e a data de pagamento também no mesmo ano, dia 27. Então a gente espera que no finalzinho desse mês de novembro tenha um anúncio e no começo de dezembro venha outro anúncio e os dois pagamentos sejam feitos ainda em dezembro de 2024. Para 2022 não foi muito diferente, na época a empresa estava lucrando bem mais, né? Teve dois anúncios aqui, um no final do mês de novembro, começo ali ou meados de dezembro, e o pagamento se deu também
no mês de dezembro todos esses 4 anúncios aqui de JCP e teve até dividendos na época. O famoso dividendo complementar. E para você que chegou até aqui e está gostando do nosso canal Dividendo Complementar, considere se tornar membro. Custa apenas R$ 4,99. Você vai estar ajudando bastante o nosso projeto. É muito importante para a gente. Vai ter ali contato direto comigo, nosso grupo do Telegram. Podemos conversar todos os dias. Tem alguns vídeos exclusivos. Pretendo fazer outros e muito mais. Mas se der o like no vídeo e se inscrever no canal, eu também já agradeço demais. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo vídeo.